Eu acho que todo mundo aqui da adega conhece Matosei Rei no Slave e conhece a Kame ga Kill. Eu acho que não existe uma alma penada que não tenha ouvido falar ainda. Eu acho que não, né? Mas e o mangá de Gokusotsu Kraken? Um mangá eti feito pelo mesmo autor, mas não tão popular quanto os demais. E antes de começar a destrinchar essa obra, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, que é muito importante, tem a área dos membros. Eu agradeço muito o seu apoio. Dito isso, bora para o capítulo 1. Essa história se inicia com o protagonista vagando pela rua após ser rejeitado em outra oferta de emprego. E sem muita explicação, ele é mandado para um mundo de fantasia, no exato ponto onde tinha um grifo atacando. Mas felizmente, a Panya acaba aparecendo e ajudando o protagonista, onde a heroína explica algumas coisas sobre esse novo mundo, e que aparentemente é normal aparecerem pessoas perdidas de outros reinos, e a única escolha é se adaptar a esse novo lugar. Além disso, a Panya oferece a ele hospedagem e alimentação em troca de serviço, e sem ter pra onde ir, não é como se o protagonista tivesse outra escolha, né? Então ele acaba aceitando. A questão é que a Panya levou o Kuma para a Bastilha Marítima, uma prisão administrada pelo reino de Sibek. No caso, o serviço que a heroína prometeu a ele era de ser um guarda dessa prisão, deixando o Kuma com dúvida se ele seria capaz de tal trabalho. E a primeira coisa que o protagonista e a gente também nota nesse lugar é o número de belas waifus presas nesse local. Dá pra ver que tem uma boa diversidade de raças e é uma prisão que não tem mulher feia, ressaltando isso, né? Não tem mulher feia. É incrível como o artista e o autor mandaram muito bem em desenhar até as personagens de fundo desse mangá. Essa obra entra pra aquela seleta lista de mangás de respeito, né? Literalmente. O autor de Kame ga Kill não sabe fazer waifu feia. Matosei Rei também é um bom exemplo disso. Mas beleza, a princípio a Panya explica que o trabalho dessas prisioneiras está relacionado ao combate em arenas, mas sem muitos detalhes a princípio. Tem também um certo destaque para Zeina Sibek, uma nova prisioneira que está nessa situação pelo crime de patricídio, tendo essa apresentação por ser alguém importante para o andar desse mangá. Nesse momento também é apresentada a Agami, que é uma prisioneira que acaba atacando o protagonista, mas atacando ele no sentido carnal da palavra, né? Literalmente querendo fazer sexo com o protagonista. Por ser uma prisão onde só tem mulher, obviamente teriam mulheres sedentas pelo famoso estudo biológico anatômico, teriam mulheres desse tipo. E o protagonista era carne fresca entrando na jaula dos leões, literalmente, né? O cara foi direto pro abate. O incrível nisso é que o protagonista não fugiu, ele não é o típico virgão que fica fazendo caras e bocas e parece ter medo de mulher. O Kuma não é esse tipo de homem. Então rola os finalmente com a heroína tigre, parecendo até mesmo um sonho para esse miserável sortudo. Mas é tipo aquele ditado, né? Quando a esmola é muito grande, todo santo desconfia. Porque após ser desvirginado, Agami tentou matar o protagonista. Ele até gritou por ajuda da Panya, mas ela apenas desviou o olhar e não fez nada. Agami estava desprezando ele pelo fato de ser um inútil fracassado e sem os poderes sobrenaturais das artes, e por isso ele foi espancado e jogado no mar para virar comida de criaturas marítimas. Mas como o mangá, obviamente, não vai acabar nesse primeiro capítulo, o Kuma acaba acordando no espaço espiritual criado por um Kraken, pelo Karama. E em troca de salvar o Kuma, o Karama pede que ele ajude a Zeina na prisão. O Kraken explica que quando era mais novo, ele havia sido capturado pelos humanos, muito por conta de ser uma criatura valiosa que poderia ser usada para a produção de itens lendários. Mas antes de virar churrasco, o Karama foi salvo pela Zeina, que soltou ele no mar novamente, assim criando esse laço entre os dois. No caso, ele quer retribuir o favor. Após ouvir rumores que a heroína havia sido presa, o Karama decidiu que iria salvar ela. E aqui entra o protagonista. O Kraken queria se fundir com o Kuma, já que no estado atual dele não seria possível sair para a terra firme. Então o Kuma iria ganhar um novo corpo e um poder sem igual, fora que nesse processo ele iria ser salvo da morte, obviamente. Nisso acaba rolando a fusão entre os dois e mesmo com o Karama perdendo sua consciência, ele estaria feliz em poder retribuir o favor a Zeina. O legal é que a primeira coisa que o protagonista fez com esses poderes foi se vingar da Agami, usando pela primeira vez sua transformação de Kraken.
Gami até tentou atacar o Kuma com sua arte das garras, mas foi facilmente imobilizada pelos tentáculos de Kraken do protagonista, e tudo que ele fez foi apenas retribuir o espancamento, né? Nada mais justo, né? Nada mais justo. Então, se ele tem essa transformação, a forma de Kraken, obviamente o protagonista vai usar esses poderes, né? Esses tentáculos para gerar várias cenas picantes durante o andar dessa história. Além disso, o Kuma pediu para Panya dar um jeito de colocar ele na custódia da Zeina. O problema é que já estava planejado a execução da heroína, deixando o protagonista surpreso com essa situação. E aqui, antes de encerrar o primeiro capítulo, a cena corta para Isis, a diretora da prisão marítima, dando um vislumbre da pessoa que o Kuma deveria encontrar para impedir essa execução. Dito isso, capítulo 2. Temos o primeiro encontro entre o protagonista e a diretora da prisão, com o Kuma reparando no quão bonita ela é. E é como eu falei antes, né? Não existe mulher feia nessas obras do Takahiro, né? Ele não conhece essa palavra. E para o protagonista conseguir o trabalho na prisão, ele deveria demonstrar ser capaz disso, demonstrar o seu poder de Kraken. Nisso acaba rolando uma batalha entre o Kuma e um monstro criado pelo selo mágico da diretora. Ela usou uma das prisioneiras para transformar em uma criatura. Então o Kuma imobilizou o monstro com seus tentáculos e com apenas um soco derrotou ele facilmente. E com o emprego garantido, a Isis pediu mais 3 coisas, que era uma amostra de sangue, saliva e aquele famoso líquido branco, né, que eu não posso pronunciar aqui no YouTube, vocês sabem muito bem disso. Basicamente, ela queria estudar essa forma de Kraken do protagonista, talvez até mesmo sendo usado para criar medicamento, segundo as palavras da diretora. O Kuma até escondeu sobre o fato dele ter feito um acordo com o Karama e pediu para ser o guarda da Zeina, né, por ter ficado encantado por ela, essa foi a desculpa que ele usou. E por causa disso, a Isis também menciona que a Zeina iria enfrentar o Leão Sabre na arena de batalha, como punição pelo patricídio. E no caso, o protagonista deveria dar um jeito de fazer a heroína ganhar essa luta para evitar sua execução. Além disso, o Kuma não ficaria encarregado só da Zeina, mas de todo o 9º cárcere. Cada cárcere tem 6 detentas, então o protagonista ficaria encarregado de 6 heroínas. No final desse capítulo 2 é mostrado ele se apresentando para elas, e aqui é introduzido a Marian, que pegou 10 anos de cadeia por lesão corporal, a Polina, que pegou 7 anos por destruição com explosões, a Zeina, que pegou 100 anos por causa do regicídio / patricídio, e a Keketo, que pegou 999 anos por assassinato em massa e outros crimes. E enquanto rolava essa apresentação, a Keketo queria colocar à prova a força do Kuma, já que ele ficou famoso por derrotar a Gami anteriormente. No entanto, ela atacou o protagonista na sua forma humana, não dando tempo para ele usar sua transformação e nocauteando o Kuma no processo, mostrando que o protagonista tem essa fraqueza apesar dos poderes de Kraken. No capítulo 3 mostra o início desse novo trabalho, né, que no caso é monitorar as prisioneiras. O Kuma também aproveitou a oportunidade para contar toda a verdade a Zeina, mencionando que o Karama queria retribuir o favor a ela. E aqui é onde a gente descobre um pouco mais sobre o passado dessa heroína. É comentado que o pai dela nasceu em uma família de espadachins poderosos, e desde criança ela era treinada e tinha uma boa relação familiar com ele, sem nenhum problema. Sendo que posteriormente o pai dela foi envenenado e a culpa caiu para cima da heroína, já que ela não tinha uma boa relação com os outros nobres à sua volta. Pelo fato da Zeina ser sobrinha da rainha e também herdeira do trono, então suspeitos não faltam para essa vingança. Aparentemente tudo está em volta de uma batalha pela sucessão do trono. E por ser algo praticamente impossível fugir dessa prisão, a melhor escolha era subir de classificação nas batalhas da Bastilha Marítima. Conforme você sobe na classificação, mais liberdade você terá dentro da prisão, sendo que a classificação mais alta até mesmo pode reduzir a pena consideravelmente. Já teve casos de outras mulheres que conseguiram sair desse lugar através dessas batalhas, e a Zeina quer seguir o exemplo delas. Então a cena corta e podemos ver a Zeina enfrentando o Leão Sabre. O protagonista até tinha pensado em interferir, duvidando das capacidades da Zeina, o que se provou totalmente desnecessário, já que a Zeina conseguiu fatiar ao meio o leão com apenas um golpe de sua espada, mostrando que ela realmente veio de uma família de espadachins poderosos. Ela não mencionou isso por nada. E no final desse capítulo 3, um homem invadiu a prisão e tentou assassinar a Zeina. Já que o leão não tinha feito o trabalho, então alguém tinha enviado um assassino para lidar com ela durante a noite. E no caso ele foi facilmente neutralizado pelo protagonista.
O Kuma até mostrou o assassino para ver se a heroína iria reconhecer ele, mas não fazia ideia de quem poderia ser o mandante. Nesse momento até rola uma discussão com a Zeina não querendo que o Kuma se arrisque por ela, mas o protagonista deixou claro que iria cumprir a promessa feita ao Karama, de proteger a qualquer custo a vida dessa heroína, deixando aquele indício, de um possível romance entre esses dois personagens. A partir daqui, o Kuma vai criando essa relação não só com a Zeina, mas com todas as heroínas do seu cárcere. Ele meio que acabou virando o guarda/treinador dessas mulheres, até mesmo ajudando a Maren a ganhar sua primeira batalha na arena. Então o romance, no caso, ele não fica preso somente a Zeina. Todas as heroínas que serão treinadas pelo Kuma, em retribuição ou por paixão mesmo, vão fazer os finalmente com ele. Vai desenvolvendo um harém bastante satisfatório em torno do protagonista, pelo menos na minha visão. Além disso, no final do capítulo 5, após a Isis interrogar o assassino capturado pelo Kuma, é revelado que a princesa Farida foi quem encomendou a morte da heroína, para poder realmente assumir o trono de Seebeck. Mas a Isis também não é o tipo de pessoa boazinha que se importa com a Zeina e com o protagonista. Tudo o que importa para a diretora é sua Bastilha Marítima, falando que iria reforçar a segurança do lugar para isso não acontecer novamente. Ela deixou claro isso para a princesa Farida. E deixou claro também que ela tem segundas intenções com o uso do poder do Kuma. Aparentemente ela quer usar o poder de Kraken para realizar o seu sonho que ainda não foi revelado nesse início. No geral, esses 5 primeiros capítulos já te dá uma boa noção de como vai andar essa história. É uma obra que tem muita ação, tem muito ecchi e vai focar principalmente nas batalhas da arena. Mas em paralelo terão essas batalhas, esse desenvolvimento com pessoas de fora da prisão, que é o caso da princesa Farida. Gokusotsu Kraken não virou um mangá tão popular quanto Mato Seirei e Akame ga Kill, obviamente, mas por eu ser uma pessoa que gosta de romance, gosta de ecchi, gosta de harém e ação, particularmente eu estou curtindo acompanhar esse mangá. E no mais era isso, eu até já tinha feito um vídeo sobre essa obra no ano passado ou retrasado, se não me falha a memória. E achei válido atualizar ele, talvez até mesmo cogitando fazer um recap completo do que foi lançado até agora, talvez. E é isso, inscreva-se que é muito importante aqui pro canal, confira o sininho e vire membro se quiser, e até uma próxima!